E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 30/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa da Arábia, final. Al Ittihad contra Al Qadisiyah. Nos últimos 5 jogos, o Al Ittihad venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa também venceu todos. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Al Qadisiyah venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Ambas marcam sim em 7 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite: Al Ittihad vence, empate e anula. Ou dupla chance: Al Ittihad vence, empate. Campeonato Brasileiro Série B, Vila Nova e Novo Horizontino. O Vila Nova é o quarto e o Novo Horizontino o sexto. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 8. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 2-1 e 2-0. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Série D, Grupo 2, Iguatu contra Maranhão. O Iguatu é o quarto e o Maranhão, quinto. Nos últimos 5 jogos, o Iguatu venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Maranhão venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 7 de 10. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato dinamarquês, segunda divisão, grupo de acesso. Copenhague contra Amager. O Copenhague é o quarto e o Amager, terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Copenhague venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Amager venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. La Liga 2, Castellón contra Saragoza. O Castellón é o 18º e o Saragoza, 17º. Nos últimos 5 jogos, o Castellón venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Ambas marcam sim em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Saragoza venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Ambas marcam sim em 6 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Castellón. Palpite: ambas marcam sim. Copa de Primeira do Paraguai, General contra Nacional. O General é o 9º e o Nacional, 8º. Nos últimos 5 jogos, o General venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Nacional. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato Sueco, segunda divisão, Örebro contra Brage.
O Orebro é o 15º e o Brage 10º. Nos últimos 5 jogos, o Orebro empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Brage venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Brage e 1 do Orebro, 2-1, 2-1 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Superliga da Turquia. Antalyaspor contra Trabzonspor. O Antalyaspor é o 14º e o Trabzonspor o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Antalyaspor venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Trabzonspor empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. O último jogo entre essas duas equipes foi 5-0 para o Trabzonspor. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Galatasaray contra Başakşehir. O Galatasaray é o primeiro e o Başakşehir o 5º, com chance de classificação em competição europeia. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Marcou 2 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Başakşehir venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 5. Essas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com uma vitória do Galatasaray e um empate, 2-2 e 2-1. Palpite, Casa vence. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Kasimpasa e Göztepe. O Kasimpasa é o 9º e o Göztepe o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Kasimpasa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Göztepe venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 2 jogos entre essas duas equipes, tivemos 2 vitórias do Göztepe por 5-0. Palpite, jogo over, mais de 2 gols e meio. Campeonato Canadense. Vancouver FC contra Ottawa. O Vancouver é o 7º e o Ottawa 2º. Nos últimos 5 jogos, o Vancouver venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ottawa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-1 para o Ottawa. Palpite, fora vence, empate e anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.